Oi, leitores! Olha eu aqui de volta. Parece que a voz deu uma piorada, mas a gente vai manter essa rotina de pelo menos 2 ou 3 capítulos por dia. Hoje a gente finaliza a parte 1 do Desfiladeiro, então a gente vai começar com o capítulo 23, vamos terminar no 24 e amanhã a gente inicia a parte 2, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início ao capítulo 23 e eu já peço desculpa pela minha voz se eu der uma falhada durante a leitura, tá bom? Vamos lá. Ethan se manteve alguns passos atrás do pequeno grupo de tritões socorristas em torno do Capitão Ketos e do corpo. Tinha sentido o cheiro de morte antes de sequer se aproximar da extensão pristina do Istros, 1 hora ao norte de Lunátil, um lindo ponto verde entre os carvalhos da pequena floresta. Haviam levado motos aquáticas até o Azul, já que aquela parte do rio era quase inacessível a pé. Supôs que poderia ter feito a corrida facilmente em sua forma de lobo, mas depois de cheirar um cadáver de 1,5 quilômetro rio abaixo, ficou feliz por não estar naquela forma. Fêmea Selkie, dizia Tharion para um pequeno grupo reunido, limpando o suor da testa. Mesmo à sombra dos imponentes carvalhos, o sol tostava a floresta até virar gravetos para a fogueira. Ethan bebeu do cantil. Deveria ter vestido short e sandália, ao invés de jeans preto e a bota do Aux. Não tinha nada o que usar aquelas roupas. Tharion prosseguiu, observando a pequena pilha na margem do rio. Havia sido encontrada naquela manhã por uma lontra que passava. Uma morte por execução. A morte não era algo novo. Ethan apenas desejava que não tivesse se tornado tão familiarizado a ponto de, aos 22 anos, ser algo para o qual ele mal piscava. Era a vida de um lobo, no entanto, de um Holstrom. Tharion apontou. Bala gorziana na coxa direita para evitar que o metamorfoseasse para a forma de foca. Então um sangramento lento e um corte na artéria femoral esquerda. Repetidas lacerações indicam que o assassino reabriu a incisão na coxa várias vezes para mantê-la sangrando até que morresse. Que Sitona o poupasse, ou até que fossem obtidas suas respostas, disse Ethan. O grupo, 3 da equipe de Tharion, se virou na direção dele. Tinha sido levado por um motivo para usar o nariz. Aparentemente isso não incluiria falar. Ou isso, falou Tharion, cruzando os braços com um propósito que dizia: cale a boca, eu tenho o mesmo instinto que você a respeito disso. Pelo menos era o que Ethan achava que comunicava. Tinha ficado muito bom em avaliar as expressões e tiques delatórios dos outros, graças aos seus anos no campo de solebol. E Tharion disse ao grupo: Certo. Continue documentando a cena. Então vejamos se podemos encontrar um nome para ela. As pessoas se afastaram para seguir a ordem e Tharion se afastou para cheirar o ar. Uma voz masculina falou à esquerda de Ethan. Ei, você costumava jogar solebol, né? Ethan encontrou um tritão de rosto corado, usando um casaco corta-vento azul da Wicca, a poucos metros, com um walkie-talkie na mão. Ethan grunhiu. Era isso. Para o CLC, você era aquele menino Holstrom? Era. Tudo na vida dele se resumia a era ultimamente. Você era o irmão do Connor. Você era parte de uma matilha. Você era do Aux. Você era jogador de solebol. Você era amigo de Bryce. Você era normal. Você era feliz. Eu mesmo. E por que parou? Você podia ser, jogador de valor mais alto agora entre os profissionais. Ethan não sorriu. Tentou ao máximo parecer desinteressado. Tinha outros planos. Em vez de jogar solebol profissionalmente, o macho ficou boquiaberto. Todos estavam observando agora. Ethan tinha crescido com os olhos sobre ele daquela forma. Havia triunfado e fracassado espetacularmente diante de milhares de pessoas, dia após dia, durante anos. Não tornava as coisas mais fáceis. Holstrom. A voz de Tharion cortou o ar, piedosamente o tirando da conversa. Ethan acenou com a cabeça para o macho e se dirigiu até onde o capitão estava, ao lado do rio. Tharion murmurou. Sente algum cheiro? Ethan inalou.
sangue, podridão e água e ferro. Outra farejada, levando-o ao fundo, arrancando camadas, sal e água e foca. Isso era a Selk, então. Tem um cheiro humano aqui, nela. Apontou para a Selk largada entre folhas e a vegetação seca. 2 deles. Tarion não disse nada, girando distraidamente um filete de água entre os dedos. Os tritões eram semelhantes aos doentes da água nesse aspecto, capazes de conjurar a água do ar. Ethan começou a caminhar de um lado para o outro da clareira, tomando cuidado com as pegadas, notando e farejando as leves perturbações na terra, nas folhas, nos gravetos, e ele farejou de novo, o cérebro internalizando e processando todos aqueles cheiros. Em sua forma de lobo não seria mais fácil? Perguntou Tarion. Não, mentiu Ethan. Farejou mais algumas vezes, então marchou até Tarion e disse em voz baixa: tem um cheiro de fêmea humana nessa cena toda, mas o segundo cheiro é um macho humano. Um pouco estranho, mas humano. Exatamente como Ethan teria descrito um humano de parte pássaro-trovão. Está só na Selk. Um leve odor. Então o que isso diz pra você? Perguntou Tarion. Meu palpite? É? Pode me dizer suas impressões intuitivas. Ethan notou os tritões em torno dele. A audição deles não podia ser tão aguçada quanto a dele, mas acho que deveríamos estar em um lugar mais privativo. Tarion fez um de contemplação. Então gritou para o grupo de investigadores. Mais alguma descoberta aí, crianças? Ninguém respondeu. E Tarion suspirou. Tudo bem, tudo bem. Vamos ensacá-la e levá-la para o laboratório. Eu quero testes feitos o mais rápido possível e, por favor, me deem uma identidade. Os outros se afastaram, seguindo para os veículos aquáticos enfileirados ao longo da margem do Rio Azul, amarrados no lugar com a magia da água deles, deixando o Ethan e Tarion com o corpo. O macho tritão arqueou a sobrancelha. Eu preciso ir para a Corte Azul, mas eu gostaria de ouvir suas descobertas enquanto estão recentes. Você tem tempo? Não tenho nada além de tempo, respondeu Ethan. Se perguntou quando ter todo aquele tempo livre deixaria de parecer um fardo tão pesado. Então vamos ouvir, disse Tarion ao afundar na cadeira de seu escritório e ligar o computador. Ethan Holstrom estava de pé à parede de vidro, olhando para o azul profundo do Istros, observando os peixes e as lontras passarem. O lobo tinha dito pouco enquanto Tarion o levava para a profundeza, embora pelos olhos arregalados estivesse evidente que jamais esteve ali antes. Ethan disse sem se virar. Vamos presumir que as partes envolvidas sejam quem estamos pensando. Eu acho que a Selk encontrou o menino, ajudou ele no caminho a Lunatium, pouco depois. Considerando que o cheiro dele ainda está nas roupas dela, a Selk foi encontrada e torturada por uma mulher humana em busca de informações sobre a localização de Emile. Pelo que sabemos sobre ela, meu palpite é Pippa Stepsus. A boca de Tarion se repuxou de lado. Meus técnicos disseram que a morte foi há cerca de um dia. Isso se alinha com a sua informação? Sim. Embora provavelmente menos de um dia. Mas o cheiro do menino nas roupas dela era mais antigo que isso. Por apenas mais umas 6 horas. Por quê? Tarion apoiou o queixo nas mãos. Porque ela não poderia ter entrado na água, nem trocado de roupa, se ainda estava com cheiro. Até onde eu sei, Selks raramente passam um dia sem se metamorfosear e nadar. A água teria levado o cheiro do menino. Tarion refletiu, revirando a informação na mente. Mas nós não encontramos nenhum rastro do menino na clareira. Não, concordou Ethan se virando. Emile jamais esteve naquela clareira. A Selk deve ter ido lá depois. Tarion olhou para o mapa da cidade da lua crescente e as terras que cercavam atrás da mesa. Aquele ponto fica entre o barco que eu investiguei e a cidade. Se ele se encontrou com a Selk em algum lugar por ali, ele está de fato seguindo em direção a Lunatium. E se aquele assassinato tem menos de um dia, ele pode ter acabado de chegar aqui. E Pippa Stepsus? Se é esse o cheiro na fêmea, poderia estar aqui também. Ou um dos soldados dela, imagino, admitiu Tarion. De toda forma, o ocaso está próximo. Precisamos tomar cuidado. Pippa é uma mulher humana. Ela é uma rebelde perigosa, capaz de matar os Vanir graças àquelas balas gorzianas.
E é uma psicopata que se deleita com a morte até mais do que inocentes. Não vamos chegar perto dela sem preparação e planejamento. Torcia para que encontrasse Emily primeiro e não precisasse sequer lidar com Pipa. Ethan riu com escárnio. Nós podemos dar conta dela. Meu irmão derrubou Philip Briggs. Alguma coisa me diz que Pipa deve ser pior do que Briggs. Por favor, disse Ethan debochando. Tyrion não se incomodou em manter a severidade longe da expressão. Eu gosto de estar vivo, sabe? Não vou arriscar a morte porque você tem uma visão exagerada de suas habilidades de lobo. Vai se fuder. Tyrion deu de ombros. Meu rio, minhas regras, bebê. Um trovão ecoou nos corredores silenciosos, chacoalhando até mesmo o vidro espesso. Eu posso ir atrás dela sozinho. E Tyrion riu. Não enquanto você estiver preso aqui. Ethan o avaliou. Sério? Você me prenderia? Para sua segurança, sim. Você sabe o que Bryce faria comigo se você acabasse morto? Eu jamais conseguiria revirar as calcinhas dela de novo. Ethan o olhou boquiaberto. Então caiu na gargalhada. Era um som intenso, um pouco rouco, como se não fizesse isso há um tempo. Fico surpreso por até lá deixar você vivo. Você sabe o que Bryce faria com Hunt se eu aparecesse morto? Tyrion sorriu. Minha doce pernas cuida de mim. Por que você a chama assim? Perguntou Ethan cautelosamente. Tyrion deu de ombros de novo. Quer mesmo que eu responda? Não. Tyrion riu. Enfim, a verdadeira pergunta é se Emily está se dirigindo para o lugar onde Danica indicou no e-mail. Rostron já tinha inteirado o capitão sobre os trabalhos e recortes de notícias que ele e Bryce haviam encontrado no interior, mas nenhuma tinha qualquer ligação com o potencial do local encontro. A porta do escritório de Tyrion se abriu e um dos oficiais dele, Kendra, entrou. A sentinela loira parou subitamente ao ver Ethan, o cabelo balançando em torno dela. Ela olhou para Tyrion, que assentiu. Estava livre para falar perto do lobo. Chefe quer você lá na ala dela. Ela tá... com um pouquinho de mau humor. Porra. Eu bem que achei que tivesse ouvindo um trovão. Tem uma sala de estar no fim deste corredor à esquerda. Senta-se à vontade para ver TV, se serve de lanches, o que quer que você queira. Eu volto logo. Então podemos começar a farejar atrás do menino. E com sorte nós vamos evitar Pipa Spetsus. Ele usou a caminhada até a sala da rainha para acalmar os nervos contra qualquer que fosse a tempestade que se formava. Devia ser ruim se estava chovendo na superfície durante os meses secos de verão. Bryce se abanou sob o calor do verão, agradecendo a Algenas, o arauto das tempestades, pela chuva que estava momentos a grande quantidade a cair. Ou qualquer que fosse o Vanir dando um ataque de pelancas. A julgar pela palidez com que a tempestade tinha surgido para estragar o céu impecável, era mais provável que fosse a segunda opção. Não está tão quente assim, observou Ran, conforme caminhava pela calçada até as instalações de treinamento do Hawks, nos limites da Praça da Cidade Velha, em Bosque da Lua. A câmara vazia e cavernosa era normalmente usada para grandes reuniões, mas ele a reservara uma vez por semana àquela hora para o treino recorrente deles. Teria um recém-chegado naquele dia, pelo menos se um príncipe Cormac ousasse aparecer para começar o treinamento dela como tinha prometido. Eu não sei como você consegue usar essa jaqueta de couro, disse Bryce, as coxas suadas colando a cada passo. Preciso esconder as armas. Não posso deixar os turistas com medo, disse Ran. Você literalmente carrega uma espada. Isso tem um impacto diferente nas pessoas mais do que uma arma, sabia? Verdade. Randall tinha ensinado que isso era uma coisa lógica. Espadas podiam significar esperança, existência, força. Armas significavam morte. Deveriam ser respeitadas, mas apenas como armas de morte, mesmo em defesa. O telefone de Bryce tocou. Verificou a identificação da chamada antes de colar o toque e guardar o aparelho no bolso. Quem era? Perguntou Ran. Minha mãe. Vou ligar para ela depois. Ela deve estar ligando a respeito disso, disse Bryce. Um cartão postal? Na frente dizia saudações de Nidaros, em uma fonte alegre. Bryce o guardou de volta na bolsa. É uma coisa de quando eu era pequena. A gente tinha uma briga feia e minha mãe me mandava cartões postais
como um jeito esquisito de pedir desculpas. Tipo, a gente podia não estar muito se falando, mas começávamos a nos comunicar por cartões postais. Mas vocês morando na mesma casa? E Bryce riu de novo. Sim. Ela nos passava por baixo da minha porta e eu por baixo da dela. Escrevíamos sobre tudo, menos a briga. Continuamos fazendo isso quando eu fui para o CLC. E depois, Bryce revirou a bolsa e tirou de dentro um cartão postal em branco com uma lontra acenando que dizia: não perca essa fofura lunátil. Vou mandar um para ela depois. Parece mais fácil do que um telefonema. Ele perguntou: você vai contar isso tudo a ela? Perdeu a cabeça? E quanto ao noivado você faz? Isso certamente tiraria ela do seu encalço, né? Por que você acha que estou evitando as ligações dela? Ela vai dizer que eu estou brincando com fogo, literalmente considerando o poder de Cormac. Não tem como ganhar com ela. Ron gargalhou. Sabe, eu gostaria muito de ter tido ela como minha madrasta. Bryce deu um risinho. Estranho, você é tipo 20 anos mais velho do que ela. Não quer dizer que eu não preciso de uma mãe para me dar uma surra de vez em quando. Disse isso sorrindo, mas o relacionamento de Ron com a própria mãe era tenso. Ela não era cruel, apenas ausente. Ron andava cuidando dela. Sabia que seu pai certamente não o faria. Bryce falou antes de ter a chance de refletir. Eu tô pensando em ir na casa de Nidaros para o solstício de inverno. Hunt vai também, quer ir junto? Agora ela e Hunt tinham arrumado a programação deles. Bryce supôs que podia ser um humano decente e ir para casa no feriadão. Quer dizer, se a mãe lhe perdoasse pelo noivado e não por ter contado sobre aquilo. A chuva respingava na calçada, mas Ron parou, os olhos tão cheios de esperança e felicidade que o peito de Bryce doeu, mas ele disse: vai levar a Hunt para casa? Ela não conseguiu conter o rubor. Ah, vou sim. Grande passo. Levaram o namorado para casa dos pais. Ela gesticulou como se o ignorasse, mas se encolheu agora e a chuva havia se tornado um dilúvio. Ainda tinham 5 quarteirões até o local do treino. Vamos esperar passar? Disse ela. Nem mesmo os tritões estavam na rua. A chuva escorria na marquise, larga como uma cachoeira, unindo-se ao verdadeiro rio que já corria até o bueiro do esgoto. E Ron falou por cima do barulho: você quer mesmo que eu vá para sua casa com você? Eu não teria perguntado se não quisesse. O pescoço tatuado de Ron oscilou. Obrigado. Eu normalmente passo com o Deck e a família dele, mas não acho que vão se importar se eu faltar esse ano. Ela assentiu, um silêncio desconfortável se assentando. Normalmente, tinha um treino para se ocupar durante os silêncios tensos. Mas agora, presos pela chuva, se manteve calado esperando para ver o que Ron poderia dizer. Por que você não toca a Aster? Ela se virou, indicando o cabo preto da lâmina despontando acima do ombro dele. É sua. E sua também. Eu tenho a espada de Danica. E você a encontrou primeiro. Não parece justo que eu a reivindique. Mas você é mais estrelado do que eu. Deveria ficar com ela. Isso é besteira, eu não quero. Aidas disse que você tem uma luz de uma verdadeira rainha estrelada. Eu sou apenas o herdeiro de um estuprador babaca. Isso importa? Eu gosto que você seja o escolhido. Por quê? Por quê? Eu já tenho essa estrela no peito. Não preciso de uma espada chique para somar a ela. Mas eu preciso? Sinceramente, acho que você não sabe o quanto você é especial. Os olhos azuis dele brilharam. Obrigado. É sério. A espada foi até você primeiro por um motivo. Quando foi a última vez que 2 membros da realeza estrelada viveram pacificamente lado a lado? Tem aquela profecia idiota dos féricos. Quando a faca e a espada estiverem reunidas, nosso povo também estará. Você tem Aster. E se... não sei. E se houver uma faca lá fora pra mim? Mas, além disso, o que Urd está planejando? Ou seria Luna? Qual é o objetivo deles? Você acha que os deuses têm alguma coisa a ver com isso tudo? De novo, os pelos nos braços dela se arrepiaram. A estrela no peito enfraqueceu e se apagou. Virou-se para a rua coberta de chuva. Depois dessa primavera, eu não consigo deixar de me perguntar se existe alguma coisa lá fora guiando tudo. Se tem algum jogo em curso que, sei lá, que é maior do que qualquer coisa que a gente possa compreender. O que você está querendo dizer? O inferno é outro mundo, outro planeta, assim diz Aida há meses, quero dizer.
Os demônios adoram deuses diferentes dos nossos, mas o que acontece quando os mundos se sobrepõem? Quando os demônios vêm para cá, os deuses dele, sei lá, vêm também? E todos nós, os Vanir, todos viemos de outro lugar? Nós éramos imigrantes em Mídiga, mas o que aconteceu com nossos mundos natais? E os nossos deuses natais? Eles ainda prestam atenção em nós? Ainda se lembram de nós? Ran esfregou a mandíbula. Essa merda é profana demais para uma conversa de almoço. Dos cartões postais com sua mãe eu dou conta, mas disso não. Preciso de um café. Bryce balançou a cabeça e fechou os olhos, incapaz de segurar o calafrio na espinha. Eu tenho uma sensação. E Ran não disse nada. Ran tinha sumido. Um ceifador pútrido e sem véu, a capa preta e a túnica agarrada ao seu corpo ossudo, chuva escorrendo pelo rosto acinzentado murcho, agarrava o irmão inconsciente pela rua encharcada. Os olhos verdeaços da criatura brilhavam como se aceso por um fogo do inferno. A chuva deveria ter coberto a aproximação da criatura. Os pelos dos braços de Bryce tinham se arrepiado, mas ela atribuiu a conversa perigosa deles. Ninguém estava na rua. Seria porque todos tinham de alguma forma sentido o ceifador? Com um rugido, Bryce disparou para a chuva forte, mas já era tarde demais. O ceifador empurrou Ran para dentro do bueiro aberto com os dedos longos demais, que terminavam em unhas rachadas e afiadas, e deslizou para dentro atrás do príncipe. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. Ran flutuava. Com um só fôlego, estava conversando com Bryce sobre os deuses e o destino e toda aquela merda. No seguinte, alguma coisa fria e pútrida tinha respirado ao seu ouvido e se encontrava ali, naquele vazio preto, sem começo nem fim. Que porra tinha acontecido? Alguma coisa tinha atacado. Merda, Bryce! Night! A voz feminina surgiu esvoaçando de todo canto e de lugar nenhum. Night! Abra os olhos. Ele se virou na direção da voz. Daybright? Abra os olhos. Acorde. O que aconteceu? Como encontrou na minha mente? Eu não tenho cristal. Não faço ideia do que aconteceu com você ou de como encontrei sua mente. Eu apenas senti. Eu não sei o que eu senti, mas a ponte subitamente apareceu ali. Acho que você está em um grande perigo, onde quer que esteja. A voz dela ecoava de cima, de baixo, de dentro dos ossos dele. Não sei como acordar. Abra os olhos. Sério mesmo? Ela disparou. Acorde! Agora! Alguma coisa familiar ecoou na voz dela. Ele não conseguia identificar. E então ela estava ali, chama incandescente, como se o elo entre mentes dele tivesse se solidificado. Luminosa como uma fogueira, o cabelo fluindo em torno da cabeça, como se os dois estivessem debaixo d'água. Acorda! Rugiu ela, chamas crepitando. Porque eu conheço sua voz. Eu posso lhe garantir que não conhece, e você está prestes a morrer se não acordar. Seu cheiro. Você não consegue sentir meu cheiro? Eu consigo. Eu reconheço. Eu jamais conheci você e você jamais me conheceu. Como pode saber disso? Você sabe quem eu sou? Abra os olhos! Havia escuridão e o urro de água caindo. Essa foi a primeira e patética avaliação de Bryce do esgoto, conforme mergulhou num rio subterrâneo que corria sob a cidade. Não se permitiu pensar no que flutuava pela água, conforme nadou até a passagem de pedra que percorria a lateral do fluxo, impulsionando o corpo para cima ao procurar pelo ceifador, por Ran. Nada além de escuridão e o leve feixe de luz nos buracos de bueiro acima. Olhou para dentro para a estrela em seu peito, inspirou profundamente e, quando exalou, uma luz brotou. Luz que projetou o esgoto em um contraste relevo, pintando de pratas as pedras, a água de marrom e o teto em arco. Bem, ela havia encontrado o irmão. E 5 ceifadores. Os ceifadores flutuavam acima do rio do esgoto, vestes pretas ondulando. Ran, inconsciente, pedia entre 2 dele. Aster ainda estava presa a ele. Ou eram burros demais para desarmá-lo, ou não queriam tocar na arma. Ei, que merda vocês querem? Trazemos uma mensagem. Entoaram os ceifadores juntos, como se estivessem uma somente. Há modos mais fáceis de enviar do que esse. Não avance mais. Avisaram, e Ran caiu como de aviso, como se eles fossem jogar o corpo inconsciente dele na água e deixar que ele se afogasse.
Um dos ceifadores pairou para mais perto de Ran enquanto seguraram. O cabo de Aster roçou contra a túnica dele. A criatura sussurrou, encolhendo-se. Tudo bem. Eles definitivamente não queriam tocar na espada. Essa era a menor das preocupações de Bryce, quanto mais 5 ceifadores pararam para fora da escuridão atrás dela. Pegou o celular no bolso de trás, mas os ceifadores segurando Ran o soltaram mais um pouco. Nada disso. Disseram. Acorde, desejou ela de Ran. Acorda, porra, e destrua essas cabeças de merda. O que vocês querem? O príncipe do fosso nos enviou. O sangue dela gelou. Vocês não servem a ele. Duvido de que seu rei ficaria feliz com isso. Trazemos a mensagem dele mesmo assim. Coloquem o príncipe Ran no chão e podemos conversar. E deixar você usar a estrela em nós? Melhor não. Ela se virou tentando manter todos em seu campo visual. Ran podia sobreviver ao ser jogado no rio, mas havia limites. Por quanto tempo um Vani que tinha feito a descida podia aguentar sem oxigênio? Ou seria um processo torturante de afogamento, cura e afogamento, e cura e afogamento de novo, até que a força imortal dele estivesse esgotada e eles finalmente morressem? Não queria descobrir. Qual é a mensagem? Vamos lá. Ó Pelion, o príncipe do fosso, está pronto para atacar. O sangue de Bryce gelou ao ouvir o nome dito em voz alta. Ele vai começar uma guerra? Aidas tinha dito algo assim no dia anterior, mas indicara que os exércitos seriam para ela. Achou que ele pretendia ajudar em qualquer que fosse a insanidade que o inferno tivesse planejado. O príncipe do fosso quer um oponente digno dessa vez. Um que não vai se curvar tão facilmente como o príncipe Pélias fez há anos. Ele insiste em enfrentar você, estrelada, a plenos poderes. Bryce soltou uma gargalhada. Tá bom. Diga a ele que eu literalmente a caminho de treinar antes de vocês, seus semivivos. Antes que vocês me intrometessem. Digam a ele que vocês acabaram de apagar o meu tutor. Treine com mais afinco. Treine melhor. Ele tá esperando. Ai, tá bom. Obrigada pela conversa motivacional. Seu desrespeito não é valorizado. É bem... Vocês terem sequestrado meu irmão definitivamente não é valorizado. Fervilharam com ira e Bryce se encolheu. O príncipe do fosso já caça pelas névoas do quarteirão dos ossos para encontrar o outro que pode ser seu oponente digno ou sua maior arma. Bryce abriu a boca, mas a fechou antes de conseguir dizer Emile. Mas porra, Apollyon estava procurando o menino também? Será que era o quarteirão dos ossos que Danica tinha indicado, afinal de contas? A mente dela aceleraram o plano, então disse. Fico surpresa que o sub-rei permita que Apollyon perambule no território dele sem controle. Até mesmo os cuidadores dos mortos se curvam ao príncipe do fosso. O coração de Bryce pensou. Emile estava no quarteirão dos ossos. Ou pelo menos era o que Apollyon achava. Ai, que porra Danica estava pensando, dizendo a Sophie que ela estaria segura ali? Antes que Bryce pudesse perguntar mais, os ceifadores disseram ao mesmo tempo. Você vendeu sua alma, Bryce Killan. Quando chegar a sua hora, viremos dilacerá-la. Tá bom, tá marcado. Talvez a gente prove você agora. E eles avançaram. Bryce projetou sua luz caindo contra a parede da curva do túnel. A água bateu na beira da passagem, respingando nos tênis rosa neon dela. Os ceifadores explodiram para trás, mas, apesar das ameaças, mantiveram um run entre eles. Então Bryce reuniu o poder dentro de si, deixando que acendesse um brilho. Então, outra explosão. Não dela, mas de outro lugar. Uma explosão de pura noite. Em um momento, um ceifador estava próximo, então se fora, sumindo até vir nada. Os outros guicharam, mas... Bryce gritou quando Cormac surgiu do nada, pairando em cima do rio. Braços em volta de outro ceifador, desaparecendo. Mais uma vez ele apareceu, mais uma vez, mais outra vez. Ele levou outro ceifador e então sumiu. O que já estava morto não podia morrer, mas eles podiam ser removidos, ou qualquer que fosse a merda que ele estava fazendo. Cormac apareceu de novo, o cabelo loiro brilhando, e gritou: usa a porra da luz! Acompanhou o olhar dele. Run, os ceifadores ainda o seguravam elevado.
Bryce irrompeu ao seu poder para fora e, acendendo forte como uma supernova, os ceifadores gritaram, cumprindo sua promessa, atirando Ran na água revolta. Cormac pegou Ran antes que ele atingisse a superfície espumosa e sumiu de novo. Os ceifadores se viraram, guinchando e sibilando. Bryce relançou sua luz e eles se espalharam pelas sombras mais escuras. Então Cormac voltou atirando alguma coisa para ela. Aster. Ele deveria ter tirado de Ran. Bryce não parou para pensar e desembainhar a espada. Luz estelar irrompeu da lâmina preta como se o metal tivesse sido aceso com um fogo iridescente. Um ceifador avançou e Bryce ergueu a espada, um bloqueio indistinto e desengonçado, e ela sabia que teria horrorizado Randall naquele exato momento. A lâmina encontrou tecido e carne podre e osso antigo. E pela primeira vez, talvez a única vez naquele mundo, um ceifador sangrou. Ele gritou, o som tão lancinante quanto o grito de um falcão. Os demais lamentaram com horror e ódio. Aster cantou como luz, o poder dela fluindo para a espada, ativando-a, e nada mais parecera tão certo, tão fácil, quanto mergulhar a lâmina no peito ossudo do ceifador ferido. A criatura arqueou o corpo, urrando, sangue preto jorrando dos lábios murchos. Os demais gritaram então, tão alto que ela achou que o esgoto poderia desabar, tão alto que quase soltou a espada para tapar os ouvidos. Os ceifadores avançaram, mas Cormac apareceu diante dela em uma fumaça de sombras. Ele a segurou pela cintura, quase a derrubando, e se foram. O vento rugiu e o mundo girou sob ela, mas aterrissaram dentro do centro de treinamento do Aux. Ran estava tossindo no chão ao lado dela. O piso de pinheiro polido limpo, exceto pelo lugar onde os três pingavam água do esgoto. Ai, você consegue se teletransportar? Arquejou Bryce, virando-se para onde Cormac estava de pé. Mas o olhar de Cormac estava sobre Aster, o rosto dele lívido. Bryce olhou para a lâmina ao segurá-la com os dedos esbranquiçados, como se sua mão se recusasse a soltar. Com os dedos trêmulos, ela embainhou a espada de novo. Diminuiu a luz, mas Aster ainda cantava, e Bryce não fazia ideia do que pensar daquilo, da lâmina que tinha matado aquilo que não morria. Gente, esse foi o fim da parte 1 do Desfiladeiro, né? Eu queria saber o que é que vocês estão achando. Deixem nos comentários se vocês puderem. Eu sei que a gente ainda está muito novo no canal, mas eu queria saber se o áudio tá bom, se a voz tá legal, se essa minha rouquidão atrapalhou um pouco. Mas eu tô muito feliz que eu tô conseguindo manter, né, essa leitura diária. E como eu acabei de dizer, a gente encerra aqui a parte 1, Desfiladeiro. E a partir do próximo capítulo, vai ser a parte 2, o Abismo. A gente vai dar início ao capítulo 25. Acredito que amanhã eu já esteja fazendo essa leitura para vocês. Então, um beijo para vocês, espero os comentários e até a próxima.